Baruch, livre. Quero deixar aqui primeiramente um conselho que geralmente aí algumas pessoas não se atentam. Existem fases do crescimento de um animal, até de nós mesmos, seres humanos. Existe a fase da infância, da adolescência, da mocidade, existe a idade mais avançada. Geralmente coloca primeira, segunda, terceira idade. E geralmente dentro dessa situação, nossa mentalidade ela vai amadurecendo e ela vai mudando. Até por questões hormonais. E também de mentalidade, educação, contexto de realidade de vida e tudo mais, que se resume às fases de cada idade, cada período, de cada tempo, de cada geração. As pessoas geralmente sofrem fatalidades com os seus dogs, principalmente dogs que têm alto drive de caça, de combate, e as mesmas continuam tratando o animal como se fosse um filhote. As pessoas tratam até na fase adulta do animal o mesmo como se ainda fosse um filhotinho, uma criancinha, e não percebe essas fases de mudança do dog, do animal, onde acontecem as fatalidades. Por mais que os pais vejam seus filhos como filhinhos, eles compreendem que aquele homem, aquela mulher agora são adultos e precisam ter responsabilidades de adultos. Pais com sabedoria criam, adestram, condicionam seus filhos para a fase adulta, tanto no contexto físico como no contexto psicológico e intelectual. Aqueles que podem, dando boa educação secular, boa educação dentro de casa, para que esse adulto realmente se torne um adulto e consiga superar as adversidades desta fase. Ter família, ter filhos, patrimônio e etc. Dentro do manejo, deveria ser e deve ser da mesma maneira. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender essa situação do animal. Então não adestra o animal, não condiciona o animal para a sua fase adulta. Vem um dog sempre como um filhotinho. Então aquela forma de tratar o filhote na sua infância, eles continuam tratando em todas as fases, épocas do animal. Mas o animal ele está amadurecendo, ele está ficando adulto. E dentro dessa situação, existe a fase sexual do animal, que ele começa a produzir mais testosterona. É onde ele desperta ali mais para o combate, onde ele desperta mais para a guarda, onde ele desperta para a cruza, a fêmea, quando entra no cio. E tudo isso você deve estar percebendo e já desde a infância trabalhando liderança, dominância para sobressair sobre essas fases e levando o animal dentro dessas situações ao comportamento que se deve. A pessoa vai tratando o dog como um filhotinho nessas fases e quando o animal faz agressão, as pessoas pensam que o dog está... O dog não estranha o seu líder. Ele pode disputar liderança com o seu líder, querendo se tornar o líder da matilha. Mas não estranha. O dog ele não tem desconhecimento de quem é o outro. Ele sabe quem é o outro. Tem vários fatores que levam o dog a saber quem é quem. Ele sabe quem é um macho adulto,
ele sabe quem é a fêmea adulta, os filhotes do ser humano. Ele consegue discernir isso. E ele consegue perfeitamente saber quem é quem. Então, esse negócio do dog estranhar é não conhecer. Talvez o dog não conheça a liderança e a dominância do dono, porque nunca teve. Ou mesmo dogs com altos drives de dominância, eles vão querer disputar ali quem vai ser o líder. E você, com a técnica correta, com o manejo correto, você evita essa situação. Se a pessoa condicionar o dog corretamente desde a sua infância, o dog ele nem vai disputar a liderança, a dominância, porque você já vai antecipar essa situação com o manejo correto. As pessoas não veem o dog na sua fase adulta. Eu vejo várias matérias e situações onde as pessoas estão tratando um dog adulto como se fosse aquele filhotinho ainda, ou como se fosse um filhotinho. Algumas pessoas, ao encontrar o Baruch, pensam que ele é um filhotinho. Algumas pessoas criam certas raças, aí sobe no sofá, sobe na cama, vai brincando com o dog como se ele fosse ainda um filhotinho, mas ele já é um adulto. Os hormônios dele, a testosterona dele está em alta, o combate dele está em alta, o drive de caça dele está em alta. Eu notei que o Baruch com 1 ano era um dog, com 2 anos ele era outro, com 3 outro. E com 6 anos ele era outro dog. O boxer geralmente demora um pouco mais a amadurecer. Geralmente os dogs entram na fase adulta com 1 ano. O Baruch foi entrar com 2. Ele amadureceu mesmo com 3. Para a sua função de guarda e proteção dentro desse contexto. Eu percebi a mudança do cachorro. E quando ele atingiu ali 6 anos, 7 anos por aí, que o Baruch já tem 8 anos, eu percebi que ele ficou mais sério para a guarda. Ele ficou mais sério para a caça. Eu percebi a mudança do meu animal. E teve momentos que eu tive que conter a liderança e a dominância dele. Porque ele queria até sobressair sobre a minha pessoa. Mas como eu trabalho, manejo com dogs, com os meus dogs há bastante tempo, ele não conseguiu. Mas se fosse uma pessoa inexperiente, do antimanejo, da humanização, que vê o box como um dog que não faz guarda e proteção, seria fatal para uma pessoa como essa. O Baruch, se ele não estivesse na minha mão, com certeza esse dog ele não existiria mais, porque ele teria trazido uma fatalidade e uma agressão para quem o criasse fora de uma liderança e uma dominância. O Baruch, desde filhote, sempre foi um dog dominante e liderante. Ele sempre foi voltado ali para a função primária do boxe. Então, se a pessoa não tivesse ou não tenha pulso com ele, com certeza não conseguiria ter vínculo saudável com o animal. Então, geralmente, as pessoas estão tendo fatalidades com seus animais também por causa desse aspecto que o dog ele tem fases. Ele amadurece dentro das suas fases. Um adulto, você não trata como uma criança. Você, às vezes, pode deixar criancinhas brincar com seus filhos, mesmo se você não conhecer as criancinhas tão bem. Baruch, pra cá! Aí tem um buraco, ele caiu lá naquele buraco, tem um vídeo aí. Mas você não faria isso com um adulto que você não conhece. E coisas como essas, que você, com uma criança, você permitiria na sua casa, na sua família, no seu lar. Mas um adulto, até conhecido, você não permitiria com a criança, ou mesmo certas situações dentro do seu lar, mesmo pessoas conhecidas. A pessoa já é adulta, aquilo ali não cabe para a pessoa aquela circunstância. Você pode entender o que eu estou falando e imaginar situações que você sabe que é para criança, situações que é para adultos. Então, da mesma maneira, o seu vínculo com o animal. Existe manejo, que é uma situação do dog filhote. E existe manejo, uma situação dele adulto. E você vai trabalhando essa fase da infância dele,
a fase da adolescência dele, para que você possa ter um bom relacionamento com esse adulto dog. Como as pessoas trabalham com crianças, para que possam ter um bom relacionamento com essa pessoa adulta, na sua fase adulta. Quando o relacionamento é ruim na infância, até entre pais e filhos, na adolescência, o relacionamento adulto com os pais muitas vezes não é legal. E aquele adulto com outro adulto também não é legal. Se nós formos analisar situações, os erros foi na infância, os erros foi na adolescência. Tem todo um contexto aí de pais, brigas, divórcios, a própria sociedade ensina o mau comportamento que as pessoas devem ter e etc. Então tem todo um contexto onde adultos não têm um bom relacionamento um com o outro. E ainda falo também da própria casa, do próprio lar. Pessoas que vieram da mesma mãe, do mesmo pai biológico, da mesma educação, do mesmo contexto, tiveram problemas ali na sua infância e adolescência, e quando se tornaram adultos não tiveram comunhão, no contexto aqui vínculo um com os outros. Um animal da mesma maneira, a pessoa pensa que está tendo um bom vínculo com o animal, o tratando na humanização, no antimanejo, mas isso é um mau vínculo que de uma maneira ou outra, consigo mesmo, com o próximo, com o dog do próximo, vai se manifestar em uma fatalidade, em uma adversidade que poderia ser evitada ou mesmo superada. Porque na humanização não se evita a diversidade, a fatalidade, e muito menos sobressai sobre a mesma, porque não tem liderança, não tem domínio. O dog não tem respeito por aquela pessoa. Ele está tomando a liderança, está dominando a liderança pela sua genética, pelo seu drive de caça e combate alto, pelo mau manejo. Aí vem as fatalidades que tem acontecido nos dias de hoje, com dogs com alto drive de combate, alto drive de caça, que ainda estão recebendo um manejo humanizado. Dogs adultos sendo tratados como filhotinhos. E mesmo na sua fase de filhote, não foram condicionados para ter um bom comportamento adulto. Por isso que o manejo que é apresentado nesse canal, ele ajuda as pessoas a entender esse contexto e o que se deve ou não fazer no manejo do dog desde a sua infância. É importante você perceber essas fases no animal, tendo conhecimento da genética, da raça, do drive que o seu dog tem, de qualquer raça, de qualquer porte, porque as fatalidades acontecem em todos os contextos do animal com mau manejo. Algumas pessoas recomendam castramento do animal, mas existe uma situação que ela é mental, ela é psicológica do animal. Tem animais que fazem a castração e o animal ainda continua no alto drive de combate e de caça dele. E as fatalidades continuam existindo com vários dogs castrados, porque é uma condição mental. Eu particularmente não gosto, não recomendo a questão da castração, porque o dog, ele tem suas fases, ele vai entrar na fase natural dele, que a testosterona dele vai abaixar, como a do ser humano, e toda a força do animal, nossa, do macho, do homem, do animal macho, é a sua testosterona. Então, eu não concordo em tirar as forças do dog, como eu não concordo em tirar as forças do homem, porque impede a produção de testosterona. Isso traz várias outras enfermidades para o animal, que vai ser ruim para o mesmo, e até certas condições de saúde. Que a pessoa vai ter que gastar muito mais com um dog que não produz mais a sua testosterona. Da mesma maneira, tem muitos problemas que o homem tem, porque
a sua testosterona está baixa. Ele está gastando dinheiro com remédio, tratamento, fazendo exercícios e etc. Mas o problema é a testosterona que abaixou. Exercício, boa alimentação, etc. Em teoria, nos ajuda a evitar essa diminuição da testosterona, mas existem casos e casos. Seria a reposição da testosterona para restaurar o vigor e a saúde. Geralmente algumas enfermidades que homens vão tendo é pela testosterona baixando. Se não for um caso de milagre, como Moisés, a Bíblia fala que Moisés com 120 anos, ele estava com vigor, força total. Deus fez isso. Deus restaurava a testosterona de Moisés. Deus impedia que os níveis abaixassem. Mas fora o milagre, quem pode, faça a reposição da testosterona. E algo que vai baixando naturalmente conforme a idade. Eu mesmo, se Deus não fizer um milagre, eu penso em futuramente, quem sabe ali pelos 50 anos, se eu puder fazer a reposição da testosterona. Testosterona saudável, o corpo produzindo, tendo a testosterona, evita enfermidades, evita doenças e todos os males que poderiam ser evitados com a testosterona nos seus níveis adequados. Aí você pega um animal e tira a produção de testosterona dele. Você tira a possibilidade do dog estar saudável, vencer enfermidades, vencer doenças e comportamentos também psicológicos que podem ser o inverso também, em você tirar a produção de testosterona do animal. Então eu não acredito que esse seja a melhor maneira de conter um animal. Eu acredito que a melhor maneira de conter um animal é você tendo conhecimento sobre o mesmo, tendo capacidade, buscando se capacitar para transmitir através de palavras e das suas atitudes o manejo adequado, o comportamento adequado que o dog deve ter. E não acredito, mais ainda, que seja saudável castrar o animal, tirando as forças dele. Para mim isso é paliativo. E a maioria das situações não resolve. Tem adestrador que ele consegue manter o dog na obediência com a cadela no cio. Com carne, comida. Praticamente uma cadela no cio. E o dog ele vai querer cruzar. Eu não sou profissional. Do jeito que o Baruch tá ali, ó. Se eu falar para ele ficar, pode aparecer aqui 1000 cadelas no cio, ele não sai. Ele não vai sair. Pode jogar uma carne ali, ele pode tacar fome o que for. Se ele tiver no comando fica, ele não vai sair. E poderia ser qualquer outro dog que eu criasse. Poderia ser qualquer outro animal com drive maior de caça. Baruch, pra cá. Ele não sairia da minha liderança, da minha dominância. E tem adestrador profissional que ele fala a mesma coisa. Profissional. Olha que eu sou amador dentro desse contexto de adestramento. É mais um amador com 30 anos de bagagem aí, adestrando os próprios dogs. Nessa pegada aqui do Baruch, que vocês podem ver pelos vídeos. O que falta não é a pessoa tirar a testosterona do animal. O que falta é as pessoas tirar a humanização, o antimanejo, a ignorância dos seus corações e das suas mentes para o manejo adequado. A pessoa tendo um manejo adequado, não há necessidade de castração do animal, porque muito do drive dele, da agressividade dele, está no mental dele, está no psicológico dele, está na genética dele. E um dog que tem esse alto drive, ele é castrado, ele vai ter menos saúde do que outros dogs. O dog ele pode até não fazer a agressão como antes da castração, mas isso é por falta de saúde.
Isso é por falta de vigor do animal. Um homem, ele pode até não fazer as suas funções como homem, mas não porque alguém foi lá e capou ele, tirou as forças dele. Que seja pela lógica do tempo, seja pela situação do tempo. A não ser que seja um contexto de violência, que aí eu concordaria. Pessoas que praticam abusos, seres humanos que não conseguem se conter, fizesse a castração química. Mas aí é um contexto de uma pessoa que não tem como mais receber adestramento, condicionamento. Não consegue, muitas vezes nem quer se controlar. Agora, um animal, ele pode receber manejo adequado na mão da pessoa certa. Então, se tem um adestrador que ele não consegue levar o condicionamento ao animal na sua fase adulta, adestrador profissional, se aquele adestrador ele não consegue, tem alguém que consegue. Agora a questão é se você vai ter condição para bancar aquela educação, tanto financeiramente, como se você vai ter condição psicológica de manter o dog adestrado. Agora, se você não tem uma coisa e nem outra, na minha humilde opinião, será melhor você não ter esse dog. Dá para quem possa realmente ter um bom manejo com ele. É, para mim, a melhor solução. Que as pessoas não adquiram dogs que elas não possam doutrinar, que elas não possam liderar, que elas não possam submeter ao dog a obediência adequada. Aqui. Muito bem, garoto. Se você não pode cuidar de alguma coisa como se deve, é melhor que você não tenha esse algo. Se você não pode cuidar. Eu acredito que nós devemos ter alguma coisa, coisas, ou mesmo alguém, que nós tenhamos a capacidade de cuidar como se deve. Eu coloquei ali um comentário de quando eu estou andando com o Baruque, e ele não fica me puxando na guia, ele não fica querendo atacar outros cachorros. Então ele tem uma segurança de estar comigo. Então ele sabe que quando vem outros cachorros não é perigo para ele, porque eu estou ali com ele. Eu coloco os cachorros para fugir, eu falo para os cachorros, não vem, volta, eles voltam. Tem situação que eu vejo cachorros, às vezes quando é mais de um, eu solto o Baruque, entendeu? Eu solto. E os cachorros estão latindo assim, como se fosse atacar alguma coisa, aí eu solto ele, os cachorros viram e vão embora, ele nem vai atrás dos cachorros, ele não ataca os cachorros. Então ele sente uma confiança com a minha presença, de eu estar junto. E ele fica esperando o meu comando para poder agir. Naquele momento ali que eu estava falando aquilo ali, meu coração foi a Deus. Quando você tem sua confiança em Deus, quando você tem sua confiança em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, é esse tipo de paz que você adquire. Quanto mais fé em Cristo, quanto mais confiança, quanto mais convicção em Cristo como teu Senhor e teu Salvador, mais você fica tranquilo nas situações de aflições e angústias. Quanto mais convicção você tiver em Deus, mais paz você tem. É bem verdade que a fé ela não começa grande, a fé ela começa como um grão de mostarda. Mas à medida que você vai passando aflições e angústias,
e você vai vencendo elas na sua confiança em Cristo, a sua paz se torna maior. Deus, ele te ensina a teoria, depois ele te dá os exercícios para você viver aquela teoria e aprender na prática. Porque só a prática traz o aperfeiçoamento da fé. Então a fé, ela é exercitada. As situações adversas, as aflições que acontecem, as angústias que acontecem, as dificuldades que acontecem, é para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma. É sobre isso que logo a seguir eu vou estar falando. A Bíblia diz que o último inimigo do homem é a morte. É o inimigo mais forte, é a morte. E quando Deus está nos capacitando, geralmente Ele não vai te colocar para enfrentar logo o inimigo mais forte. Nós enfrentamos inimigos mais fracos, vamos assim dizer, nos aperfeiçoando até enfrentar um inimigo mais forte, até nossa fé se tornar madura, ao ponto de podermos vencer a morte em Cristo, como único Senhor e Salvador. E quando eu falo a morte, é a segunda morte. A segunda morte é a separação total de Deus e permanente. Não existe purgatório, ficar um tempo lá no inferno e depois sair do inferno e ir para o céu. Isso não existe, isso não tem nas Escrituras. Você pode pedir aí geralmente para o seu líder que crê nisso, mostrar aí que a pessoa fica um tempo no inferno e depois vai para o céu. Não. A condenação é permanente para aqueles que não se arrependeram, não se converteram, não confiaram em Cristo como único Senhor e Salvador. E essa oportunidade é para agora, para esse momento, para esse tempo de eternidade que nós temos, porque a alma ela é eterna sempre, mas no contexto tem um contexto físico e um contexto espiritual. Então nós estamos num tempo de contexto físico, mas a alma ela é para sempre. A alma ela nunca vai deixar de existir. A alma, Deus fez a alma eterna, mas existe a eternidade, onde a alma vai passar todo o tempo naquele lugar, seja no reino de Deus ou seja fora dele. Então, se você parte daqui com Deus, você vai viver onde Deus está. Se você parte daqui sem Deus, você vai viver eternamente num lugar onde Ele não está.